E até entrando aí, né, nessa questão de estratégias de investimento em previdência, eu acho legal a gente falar um pouco ali dessas estratégias pouco convencionais, né, falando de previdência privada. Eu quero, né, a gente já falou de uma, que é justamente a previdência para abate de imposto de renda, né, para abater ali a sua renda tributável anual. Eu acho legal também falar, Fábio, do planejamento sucessório, né? E de como que a Previdência entra nesse sentido, que é uma estratégia pouco utilizada, né, visto que Previdência é regulamentado pela SUSEP, né? Então, em alguns casos, o plano previdenciário é um bem inalienável, assim como um único imóvel, né? Assim como seguro de vida. Então, eu acho que tem muita pouca gente falando sobre isso, e é um tema de muita relevância, né? O que você acha dessa questão de usar a previdência para planejamento sucessório e até mesmo ali aquela questão dos filhos, né, de poder usar para ali pagar uma faculdade, que seja, né? Eu acho que é uma estratégia pouco convencional que a gente escuta pouco aí, né, de grandes influências do próprio banco também, igual você citou. Eu acho que do ponto de vista da sucessão, né, é quase que fundamental, assim, né? Porque o que acontece na prática, e eu vou te falar agora, João, assim, eu vivi isso na pele, né? Assim, né? Então, acontece que as pessoas, infelizmente, né, partem dessa para melhor sem avisar, né? E aí, o que acontece? Uhum. Eventualmente, você não sabe exatamente quanto que seus pais têm de patrimônio. Porque você fala assim, sou um cara classe média e tal, poxa, minha mãe não tem muito dinheiro, meu pai não tem muito dinheiro, não sei o que, para de repente, você vai ver, ele tem um apartamento, um outro apartamento que aluga, eventualmente carro, uma série de outros bens que somam uma grana. E aí existe um imposto, né, que é chamado ITCMD, que é aquele imposto de transmissão, causa morte e doação, que dependendo do estado, é um imposto estadual, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, é 8%. Né? Então, assim, se você fizer uma conta de padeiro, né, 8% mais o advogado, mais os registros, mais as certidões, esse custo, a gente aqui no escritório, a gente é mais conservador, a gente atribui aqui em torno de 20%. 20%. Isso quer dizer o Uhum. seguinte: se o sujeito tem lá um patrimônio de R$ 800 mil, né? Uma casa, um apartamento legal, num bairro relativamente razoável, tem ali uns patrimônios, né? R$ 800 mil, e tiver 2 filhos, por exemplo, né? O sujeito ele vai ter num prazo de 60 dias, porque você tem que abrir o inventário em 60 dias, senão você começa a pagar multa. Uhum. Tem que ter no bolso 80 mil cada um. No bolso, ali, para dar na hora. Né? O governo não divide, né, Fábio? Não aceita o 10 Não, vezes sem juros, né? É só à vista. não tem essa. Então, se for filho único, nesse caso, daria R$ 160 mil Uhum. líquido no banco. Então, assim, a gente consegue já imaginar que não é todo mundo que dispõe de uma quantia assim, ainda mais com bastante liquidez, né? Então, assim, isso é o principal fator aí que vale a pena, né, pensar numa estratégia de sucessão, né? A gente aqui recomenda mais ou menos 20%, e aí, claro, enfim, você pode... o sujeito tem ali um prudential, né, tem um seguro, a gente pode pensar em algumas coisas nesse sentido, claro, a gente vai compor aqui uma estratégia, mas é necessário sim pensar nisso. Por quê? Porque o que acontece na prática, João? Acontece na prática é o seguinte: o sujeito tem ali 2 imóveis, 3 imóveis e tal, um patrimônio acima de 1 milhão, que é que geralmente os herdeiros não sabem, né? Porque ninguém conversa sobre finanças na família. Então você não sabe direito o patrimônio, às vezes tem uma loja, às vezes tem um negócio, não sabe direito quanto custa tudo isso. E aí o que acontece? Não vai ter esse dinheiro, né? Não vai ter esse dinheiro. E aí vai entrar na justiça e vai pedir autorização do juiz para vender um imóvel que faz parte do espólio. E aí o que a gente sabe que acontece? Ele vai vender a preço de banana. Então um Exato. imóvel que valeria ali uns 800, 700 mil vai ser vendido por 500 mil para ser vendido rápido, para poder pagar
todas as taxas, advogados, registros, certidões de TCMD para todo mundo, né? Nesse sentido aí, Fábio, a gente teve uma novidade no mercado no início do ano, né? É muito difícil, de fato, né, nesse momento, ter que vender, né, a qualquer preço para você desbloquear os bens. E aí, né, pô, o mercado financeiro aí sempre um passo à frente. O pessoal está fazendo, né, alguns fundos já fazem isso aí. Claro que para grandes quantias, né, a priori, mas a gente acredita que isso vai, né, se popularizando e ficando acessível a mais pessoas. Então, basicamente, você tem esse espólio, né, para receber, para resolver essa questão, você leva isso, né, nesse fundo, o fundo, juntamente com o escritório de advogados, vai avaliar, pô, vale 1 milhão esse aqui, a gente paga 700 agora para você e toca toda essa questão aí da sucessão. Então, é uma solução bem legal aqui que o mercado traz, porque hoje, se a gente for pegar, né, o que tem de bens bloqueados no nosso país é uma quantidade absurda, né? Eu acho que o exemplo mais fácil, né, de se dar é do cantor Zé Rico, né, lá do Milionário Zé Rico. O cara tinha uma propriedade gigantesca, né, no seu falecimento, né, ele não tinha liquidez, a família também não tinha, né, a propriedade vale ali por volta de 100 milhões de reais, então a gente está ali falando de 20 milhões de reais, né, então ficou lá, né, e aí a propriedade está se deteriorando, né, enfim, e vai acontecendo todos aqueles embrólios, né. Então é muito importante, tá, pessoal, até para preservação de patrimônio ali e de legado também. Então é bem importante essa questão aí de se É, planejar. Evidência, exatamente né, isso. E o dinheiro que está no VGBL, você dá entrada em semanas, né? Na pior das hipóteses, né, se for um bancão, em semanas está ali na sua conta, né? E se for uma situação um pouco mais ágil, via corretora de valores, eventualmente em uma semana, né? Já pode estar recebendo